Olá, pessoal, é com muita alegria que nós estamos trazendo para vocês mais um Conectando, e Lima? Desmistificando. É isso aí, Lima, a gente merece todos os aplausos no mundo. Lima, hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, tanto que todo mundo aí pediu para trazer novamente nosso querido David de la Cruz aqui para falar mais sobre IA. E qual o tema de hoje que nós vamos conversar com ele, Lima? Isso mesmo, um tema bastante interessante, o David de la Cruz falar sobre o primeiro passo, para a gente estabelecer um processo de inteligência artificial. Então, assim, acompanha com a gente, hoje vai ser um tema bastante interessante. Com muita inteligência artificial. Pessoal, então vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, olha, acho que a primeira coisa que a gente deve estabelecer, a primeira questão da inteligência artificial, quando a gente está iniciando, sempre a gente fica ansioso, fica preocupado e acaba utilizando de uma forma errada. Isso o nosso especialista que vem falar para a gente um pouquinho quais são os primeiros passos, como é que a gente deve iniciar um processo da utilização da inteligência artificial. Por quê? Porque a gente acaba se antecipando, achando que a inteligência artificial, na hora que a gente digita qualquer coisa, ela vai responder para a gente. E, na verdade, os nossos especialistas, e o David de la Cruz é uma pessoa super preparada que está trazendo muito conteúdo para a gente sobre a inteligência artificial, vai nos dar algumas dicas muito interessantes. E o primeiro passo, quando a gente inicia na inteligência artificial, tem que ter algumas questões tem que ser respondidas. E hoje ele vai trazer essa questão. E, David, obrigado pela presença, obrigado por mais uma vez estar aí trazendo informações para a gente. Qual é essa questão sobre esses passos iniciais, sobre um processo inicial que você cita para a gente estabelecer os primeiros contatos com a inteligência artificial? Bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. Os primeiros passos para o meu modo de ver, né? Para implantar a inteligência artificial nos nossos processos é ter claros os nossos processos. Esse é o primeiro passo, que parece muito óbvio, muito evidente, mas nem sempre temos claros como implementar nossos próprios processos. Então, esse seria o primeiro passo. Primeiro, saber o que pedir para a IA. Eu lembro, David, você fez um comparativo, né, a gente estava conversando, né, sobre a pessoa que quer melhorar as vendas, quer fazer um questionário para o seu cliente, mas ele não tem nem noção qual é o processo que ele necessita, que ele faz, que ele executa para poder, né, fazer a venda. Mas fala um pouco mais para nós sobre o processo. Às vezes os processos ou são inexistentes ou são muito superficiais. Então, existem demandas de automatizar um processo de vendas. Mas, obviamente, o processo de vendas é uma coisa bastante complexa. Não é uma coisa para resolver de uma vez. O que teríamos que ter claro é como é o conteúdo desse processo, quais são os passos, quais são os entregáveis do processo, quais são as pessoas responsáveis, quais são os produtos que esperamos como resultado. Então, é isso, é essa parte que eu considero que é mais uma habilidade gerencial que um conhecimento técnico. Antes de eu sentar e começar a pedir para a IA, eu tenho que ter muito claro esse processo que eu quero implementar. Quais são os produtos que eu quero gerar ali dentro? Pouco a pouco. Citando um exemplo nessa mesma linha, então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que não tem um processo, tem cada um lá, tem fazendo de um jeito, tem um processo, vamos dizer, na prática, né? Tem 2, 3 pessoas, né? Lá. É empírico. Tá empírico. Mas tem alguém lá dentro da empresa que tem experiência, né? Então eu tenho lá um gerente que tem uma experiência, mesmo que o processo não esteja descrito e tal, eu pego essa pessoa e falo, vamos escrever esse processo primeiro, né? Põe lá, o João, você que tem mais experiência aqui na empresa, e vamos escrever esse processo, porem lá em
10, 15, 20 linhas, 50 linhas, escreve esse processo, aí eu pego esse processo descrito, né, relatado, e coloco na inteligência artificial e falo, olha, a partir de agora vamos produzir um processo através da inteligência artificial para que esse processo seja melhorado ou estabelecido para que ele seja padronizado, mais ou menos ou dessa até forma. Como implementar. Melhorado, vamos dizer assim. Ou até como implementar. Poderíamos usar a IA para melhorar os nossos processos, com certeza. Tá. Eu estou fazendo as coisas desse jeito. Que outra forma, que posso implementar? E a IA vai dar ideias, vai... Entendi. Mas o que eu estou falando poderia ser, primeiro, o passo zero, né? Primeiro vamos usar a IA para ajudar-nos a criar o processo. E depois, uma vez que temos o processo, implementamos. Mas eu vou colocar um exemplo sobre as vendas e sobre esse caso que você deu. Vamos imaginar que o João, que trabalha em vendas e é nosso especialista em vendas, vamos perguntar para ele, como que funciona o processo de vendas? Aí o João nos fala, bom, todo dia eu dou uma revisada nos e-mails para ver se tem alguma solicitude de um cliente, algum pedido, alguma reclamação, seja lá o que for. Depois, aí eu falaria, ok, para aí, João, vamos nesse primeiro passo. Todos os dias tu revisa o e-mail, certo? Ok. Você ficaria feliz se colocamos uma IA que todos os dias ela vai revisar o e-mail e vai lhe falar o que tem de importante ali? Aí o João ficaria louco, né? Seria uma pequena ferramenta que faz só um micropasso de todo esse processo. É uma etapa simples, mas ela demanda muito esforço e tempo. Exatamente. Agora vamos imaginar que João chega no trabalho dele e em vez de entrar na conta de e-mail, a primeira coisa, ele vai ver já um relatório dessa conta de e-mail, antes dele entrar, que vai falar, tem aqui um e-mail importante de fulano, tem aqui uma reclamação, ele já vai entrar no e-mail já sabendo o que vai encontrar lá. Ou ele vai classificar, né, o que é... Ou classificar o que é reclamação, importante. o que é elogio, o que é pedido, o que fala do produto lá. Exatamente. Agora vamos falar. Vamos pensar. Então, okay, qual seria... na verdade, a gente acha que é um processo muito complexo e você... São coisas pequenininhas. Pequenininhas que você demanda um tempo grande, né? Que nem o e-mail. A gente perde um tempão, às vezes, para ler 200 e-mails, ficar classificando e que nas tarefas simples você simplifica, na verdade, né? Você coloca o equipamento, a inteligência artificial para simplificar isso para você. Exatamente. Agora, um segundo passo, vamos supor, ok, e quando se trata de um e-mail de venda, o que o João faz? Ele redacta um e-mail para responder ao cliente. Essa tarefa de redactar um e-mail também é possível fazer com IA. Então, ele já tem um relatório, já sabe o que tem no e-mail, segundo processo, microprocesso implementado, a geração dos rascunhos dos e-mails. Isso que eu ia perguntar. Vamos supor, você tem respostas prontas. Você já deixa as respostas pré-programadas para a IA, mas a IA vai ficar livre para dar a resposta de acordo com o e-mail. Ela mesma faz a resposta? Aqui o que estamos fazendo são dois processos que são independentes, não se comunicam. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um processo que me dá o relatório do e-mail. A outra IA que usa os rascunhos, que não deixa de ser, às vezes é um único prompt, é uma única instrução, não é um sistema complexo. Né? Nesse prompt, eu já vou dar informação sobre meus produtos, meus serviços, o que a minha empresa faz, toda essa informação de contexto para a IA. Então, quando eu envie o e-mail do cliente, copiar e colar, estou falando, a coisa mais simples do mundo. Copio o e-mail do cliente, colo na IA, e a IA que tem todo esse contexto, já vai me dar um rascunho que eu não vou ter que escrever. Óbvio que eu vou revisar, vou ver se está tudo bem e vou enviar para o cliente. Então, são dois pequenininhos processos que temos ali. Um, de fazer uma leitura do e-mail e outro de gerar rascunhos, que provavelmente vão economizar entre 2 e 3 horas para jogar todos os dias. Mas eu vou mandar, mas e se eu quiser que a IA mande? Também. Só que, como estamos falando de primeiros passos, a ideia é construir esses pequenos tijolos embaixo e depois, uma vez que temos esse processo já muito mais amadurecido, já sabemos que pedir para a IA, como aí já podemos ir compactando e formando processos mais maiores, complexos.
mais automatizados, exatamente. Essa é a parte de escalar a IA dentro da empresa. Você já está usando a IA? Sim, para quê? Para ler e-mails. Ok, tudo bem. Você ainda não escalou a IA dentro da empresa, mas começa por aí. O primeiro passo que eu acho que é o mais, vamos dizer, o e-mail hoje é uma quantidade gigantesca para a maioria. Por exemplo, uma empresa de contabilidade, que é a grande maioria dos nossos ouvintes, enfim, os que acompanham o nosso podcast, a maioria das empresas são de contabilidade, né? Contabilidade ou empresas de advocacia. E assim, é uma demanda de e-mails gigantesca por dia, né? Por dia. Eu recebo uma enormidade. E até, Lima, muitas vezes eles mandam perguntas iguais, né? Isso, você recebe exatamente. Muita pergunta que é igual. A demanda de perguntas repetidas, né? Questionamentos repetidos são muito grandes. Exato. Fora um monte de porcaria que vem no meio, né? De propaganda. Exatamente. Então esse filtro é muitíssimo importante. Eu tenho esse filtro. Tá. Eu uso. Vou compartilhar com a gente. Eu vou compartilhar, claro, porque de fato eu consigo falar para ela o que me interessa e não me interessa, quando eu quiser. Tá. Então, eu posso falar, fica atenta de um e-mail deconectando e desmitificando, que eu quero dar uma resposta assim que chegar. Tá. E ao esquecer, ela está monitorando o meu e-mail. O Outlook então, já tem alguma coisa assim, né? Ele já separa algumas coisas que você também pode configurar, algumas coisas nesse sentido, né? Qual é a diferença? Eu falo para ela. Eu não tenho que entrar e configurar e fazer clique aqui e ali. Eu falo para ela. Essa é a vantagem da IA. Essa semana não quero saber nada de pagamentos. Tá. Não quero receber... Essa foi uma boa ideia. Outra coisa, não quero receber nada do Donizete, por favor. Não, isso ele já faz todo dia, pode ficar tranquilo. Então é isso. Eu coloquei o e-mail, porque o e-mail é uma coisa que todos usamos. Mas o e-mail é a mesma coisa que o WhatsApp, é a mesma coisa que o Instagram, é a mesma coisa que o LinkedIn. Rede social em geral também. Inúmeras fontes de entradas de informação. E temos que fazer muitas tarefas muito repetitivas. Então, vamos usar de pouco a pouco a IA. Já soluciona um problema relativamente importante, porque o e-mail, para mim, eu tenho 10 contas de e-mail. Então, monitorar isso todo dia me leva entre 1 hora e 1h30, se não tem que fazer alguma coisa a partir daí. Então, 1h30 que eu já não dedico a isso por 365 dias que tem um ano... obviamente é um ganho substancial com uma pequena ferramenta que apenas monitoriza o meu e-mail. Não, e o inverso disso, porque quando você tá, vamos dizer, você recebe 200 e-mails por dia, né? Tem muita porcaria ali que você tenha 50 e-mails relevantes, Relevante. Né? Você, nesses 200, quando você está passando, vamos dizer, na operação normal, você pode jogar fora um relevante, né? Então, esse é o problema. Naquela ânsia de ler passar pelos 200, você pode jogar fora um e-mail relevante. Acontece isso, né? Você não leu o meu e-mail? Não, não vi. Então, isso pode acontecer, que você tem 10 contas, como você citou o exemplo. Então, isso é ruim. E acumular, né? Hoje eu não li e-mail, virou 400. Não, né? E Lima, então, Lima, um grande problema dos escritórios, principalmente, é ele poder ter um controle de qual é a demanda de consulta por cliente. Exato. E por tema. Então, a IA consegue, além de responder, classificar, fazer o controle para ele por cliente. Então, assim, é algo que eu vejo que é uma tremenda ferramenta. Legal você falar isso, David, em relação a processo. Lembra quando nós começamos com a planilha de Excel? Era a mesma coisa, mas num nível muito mais lá embaixo. Achou que era, poxa, mas se você não adianta nada utilizar um instrumento se você não entende aquilo que você está fazendo. E você acabou de dar um exemplo, acho que nós já estamos aqui com o nosso tempo estourado para esse bloco, Lima, mas ele acabou de dar um exemplo, assim, da simplicidade que é um primeiro passo, mas o resultado é significativo. E a dica de ouro é assim, o que você falou, e eu vou reforçar, a gente, que você comparou o Excel, né? Muita gente ainda não sabe usar o Excel, né?
é uma ferramenta que tem mais de 20 anos. É uma ferramenta Excel. E a dica de ouro que você dá é assim, vamos utilizar a inteligência artificial de forma bem simples para a gente aprender, né, a utilizá-la no dia a dia, né, no e-mail, que é uma ferramenta que o mundo inteiro utiliza, todas as pessoas utilizam. Então vamos usar de uma forma bem simples para aprender a utilizá-la, para depois a gente, nesse primeiro passo que você dá essa sugestão, para depois a gente ir ampliando gradativamente para a gente aprender a mexer na inteligência artificial de uma forma mais complexa, mais ampla, mais, enfim, todos os tipos e não saindo já programando, como tem pessoas Exatamente. que... Né? Acho que isso é importante. Exatamente. Essa é uma dica... De fato, falamos do e-mail, que é uma coisa que todo mundo conhece, que, enfim, afeta todo mundo, mas imagine um resumo financeiro que eu envio desde meu escritório de contabilidade para o meu cliente. Obviamente, todo o trabalho financeiro é feito por mim, mas o resumo que eu tenho que enviar toda sexta é uma coisa que eu posso automatizar perfeitamente com IA. Outra pequena tarefa, muito simples, isso é muito simples de implementar. E quanto tempo leva a preparar esse resumo financeiro, revisar e fazer tudo isso? Então, esses pequenos casos onde podemos aplicar, é aí onde temos que colocar o foco. Lima, David, nós já estouramos, explodimos o tempo, porque falar de IA não dá para falar no tempo curto que nós temos. Mas nós vamos fazer em vários blocos, David. Então, nós vamos encerrar esse bloco e vocês estão nos assistindo no próximo programa. Aí vocês vão continuar assistindo esse bate-papo com a gente. Então, vamos, Lima, ao fechamento. Bom, agradecer o David mais uma vez com essas dicas maravilhosas. Parceirão nosso, né? Tá lá na praia parceiro, também. Tá na praia. Vida dura que ele tem, né? Mas essa vida dura dele deixa a cabeça dele bem grandona para trazer um monte de informação pra gente. Exato. Muito importante. E se você gostou, acompanhe a gente nos próximos episódios e deixe seu like, inscreva-se no canal e, por favor, acompanhe a gente aí nesse nosso podcast que a gente está fazendo com muito carinho, especialmente para você, nosso ouvinte, nosso participante aí. Então, um grande abraço para você. E deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores. A Hort Consultoria, a Kion e a Nanotecnologia, nossos grandes parceiros. A Nanodata, que agora está conosco aí e está sendo um parceiraço nosso. Agradecer a todo o time lá da Nanodata. Pessoal, fica com Deus, Lima. Valeu, pessoal. Até a próxima.